Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de geografia, mas antes de iniciar essa aula eu peço a você que está aqui no canal que você curta o canal, mas também comente. E se você for meu aluno, no comentário coloque lá: olá professor, sou aluno de tal turma, de tal série. Comente, porque isso daí vai me deixar muito contente de saber que vocês estão assistindo e quem é que está assistindo. A aula de hoje nós vamos falar sobre teorias demográficas. Demográfica a gente já sabe do que está relacionado, é a descrição da população, de como é o comportamento de determinada população, determinado país, em determinadas épocas. Portanto, isso quem vai estudar é a ciência chamada demografia ou população. Teoria é nada mais do que um estudo que tenta explicar determinado fenômeno que está acontecendo, ou determinado fato que está ocorrendo, para ver como é que ele está acontecendo e o que poderá ocasionar. E nós vamos falar aqui dos principais estudos demográficos lá desde o século XVIII até os dias atuais. O primeiro estudo demográfico que nós vamos comentar aqui é a teoria chamada da teoria malthusiana, de Thomas Robert Malthus, um pastor anglicano que viveu lá no final do século XVIII e início do século XIX. Aí os anos que Malthus viveu foi 1766 a 1834. O contexto do qual Malthus viveu foi aquele contexto dos cercamentos. Provavelmente você já deve ter estudado isso na história ou até mesmo em geografia, quando a gente vai falar das fases do capitalismo. Cercamento é aquele período em que, já no século XVII, o poder centrado na mão dos reis, e esses reis, esses nobres querendo terra, fizeram com que as terras só pudessem ser ocupadas se tivesse comprovação de títulos, ou comprovação que aquela terra de fato é dele. Os pobres, não tendo esses títulos, não tendo essa comprovação, esses pobres acabaram sendo expulsos. Então, a Inglaterra desse período de Thomas Malthus está vivendo esse período de expulsão, que a gente vai chamar de um êxodo rural forçado. O homem do campo saiu porque os nobres tomaram suas terras para a criação de ovelhas, plantação de algodão, já que nesse período, século XVII, século XVIII, está bombando as manufaturas na Inglaterra e iniciando a Revolução Industrial. Então esses pobres ou essas pessoas sem condições saindo de suas terras e indo morar nas cidades. Portanto, a gente vai ver a cidade crescendo, pelo menos nesse período da Inglaterra. O contexto também, nós estamos falando aqui da primeira Revolução Industrial, mais precisamente final do século XVIII, que é justamente o período da adolescência ou da juventude de Thomas Malthus. Outro contexto que nós estamos vivenciando, como comentei, os nobres pegaram as terras, começaram a criar ovelhas, plantar algodão para servir de base para a manufatura e em substituição à produção de alimentos. Então começa a gerar um monte de preocupação nas pessoas. Se está diminuindo a quantidade de alimentos, eles estão, em vez de plantar alimentos, começando a plantar algodão e criando ovelhas para a retirada do algodão para os tecidos e da lã também para os tecidos. Será que não vai acontecer nenhum probleminha, algum grande problema, já que vai diminuir a quantidade de alimentos? É o que a gente vai comentar. Esse contexto também está vivendo de um aumento da expectativa de vida, ou redução da mortalidade. Então, olha o que acontece. Se você morasse numa cidade inglesa desse período, muita gente vindo do campo, o êxodo rural, os alimentos ficando mais caros, porque as pessoas estão deixando de plantar alimentos para criar animais e plantar algodão. Nós temos a Revolução Industrial, a indústria precisando de mão de obra, e essa mão de obra barata vem justamente do cercamento dessas pessoas que não têm condições de viver na cidade. Começam a ir para as fábricas, e outra é a população aumentando pela questão de que temos alguns avanços já na medicina, melhoramento de qualidade de vida, e essas pessoas estão vivendo mais.
Então, aumento da longevidade, ou expectativa de vida, ou seja, redução da mortalidade. Então, as cidades começam a crescer. E foi justamente aí que Malthus começou a tentar elaborar suas pesquisas. Ele começou a perceber isso, lançou a hipótese e começou a coletar dados para ver se de fato era isso que ele estava imaginando que poderia acontecer lá na Inglaterra e também para o mundo inteiro. Nesses estudos, Thomas Malthus, portanto, chegou à conclusão que a população crescia no ritmo de PG, progressão geométrica, ou seja, iria dobrar a cada 25 anos. É como se você morasse numa cidade que a população fosse, por exemplo, 20 mil habitantes. 25 anos depois, essa população chegaria a 40 mil habitantes. 25 anos depois, 80 mil habitantes. Mais 25 anos, a população chegaria a 160 mil habitantes. Então, a população iria dobrar a cada 25 anos, seguindo uma progressão geométrica. Em compensação, como eu falei, a redução da quantidade de alimentos que estavam sendo produzidos fez com que ele gerasse uma preocupação. Thomas Malthus começou a pesquisar também a relação dos alimentos e ele chegou à conclusão que o crescimento dos alimentos ou da produção alimentícia estava crescendo em outro ritmo. Não era de progressão geométrica, mas de progressão aritmética. É aquela progressão onde você tem uma razão e ela é acrescentada ou é somada. Enquanto que progressão geométrica está multiplicando, progressão aritmética vai sendo somatória. Seria no caso 1, 2, 3, 4, 5, de forma bem mais lenta. Então ele chegou a uma conclusão que vocês já devem estar. Se as pessoas estão aumentando e os alimentos não estão seguindo na mesma proporção, vai gerar como consequência imediata fome, vai faltar alimentos, já que em algum momento as áreas cultiváveis iriam esgotar-se. Então a população iria crescer tanto, as áreas cultiváveis iriam ter que aumentar, teriam que destruir todas as florestas para começar a plantar alimentos e chegaria um momento do esgotamento, não teria mais espaço para a plantação. E nós teríamos muito mais pessoas do que alimentos para ser consumidos, logo geraria a fome. E eu uso algo muito simples para a gente lembrar. Eu lembro que na época do meu ensino médio, o professor falando isso, eu confundi bastante. Eu não sabia se alimentos era PA ou PG, se população era PA ou PG. Aí eu segui uma regra, mas nunca esqueci. Para você lembrar, lembre o PA. Para lembrar, tipo, alimentos começa com A de aritmética. Então é só lembrar, alimentos começa com A, aritmética começa com A. Logo, progressão aritmética está relacionado com os alimentos. E você sabendo que para Malthus os alimentos ia ser pouco e a população grande, é só lembrar que o outro, que da população, é progressão geométrica. Nós temos algumas propostas que Malthus acabou lançando. Lembrando aqui, não é questão rígida, política de Estado, era apenas questões morais. Portanto, o posicionamento de Malthus não era político, era moral, tentando influenciar político, nesse caso que eu estou falando de Estado, viu? Porque ele faz uma política também, né? A política do cidadão, mas é uma questão mais moral do que propriamente governamental. E ele começou a propor algumas questões. Lançou as suas pesquisas, foi bem aceita, apesar que hoje nós temos diversas críticas para fazer sobre a teoria malthusiana, mas foi muito aceita no período e tanto é que influenciou vários pensamentos seguintes. Sem falar que o pensamento darwinista foi influenciado pelo malthusianismo. O Holocausto foi influenciado pelo malthusianismo e tantos problemas que vivemos ou guerras que aconteceram no mundo foram influenciados justamente pela essa preocupação que a população está crescendo muito rápido, então deve controlar de alguma maneira. Isso fez com que ele gerasse um monte de erros seguintes. Aí uma proposta de Malthus, abstinência sexual. Ele deveria controlar a natalidade. Na época não existia contraceptivos, camisinha, pílulas, laqueadura, não existia essas coisas que nós temos hoje. Então a opção que tinha era zero sexo, seria a abstinência sexual, privação voluntária do sexo, para não aumentar ainda mais a população. O casamento tardios ou após comprovação de renda. Então, se você casa mais tarde, a
possibilidade de você ter mais filhos é reduzido, porque se você casar novo, vai ter a possibilidade de ter muitos filhos. Casar mais tarde, provavelmente vai ter menos filhos. E outra coisa, se você quer ter uma família, comprove primeiro que você pode sustentar essa família, ou seja, que você tenha terra para cultivar e alimentar a sua família. Não tendo, não tem por que ter filhos. Tem algo bem curioso em Thomas Malthus, que ele diz assim: Malthus ele via um lado bem positivo em guerras, em catástrofes ambientais e doenças. É certo que ele vai ter essa visão que essas coisas são ruins, mas tinha um lado positivo disso, pois poderia controlar as populações. Então guerra, doença, essas coisas, poderia controlar, diminuir a população e dar esse maior controle de crescimento. Portanto, poderia controlar as populações, dando equilíbrio entre população e recursos. Ficaria equilibrado os recursos que a Terra pode oferecer com a quantidade de pessoas. Algo que acabaria com a fome e melhoraria a qualidade de vidas. Então, controlar os recursos, controla a população, equilibra com os recursos e dá uma maior qualidade de vida àqueles que sobreviverem. Aqueles que sobreviverem das guerras, da catástrofe, ou aqueles que nascerem, que vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Aí você pode imaginar, então o Thomas Malthus seria um Thanos lá dos Vingadores, ou seria um professor do Thanos? Há pessoas que falam que o criador do Thanos, aquele lá, o Titã, foi influenciado sim pelo pensamento de Thomas Malthus. Thanos, para quem não conhece, é do filme Os Vingadores, e ele acaba criando uma certa ideia que, como a população estava muito grande do universo, deveria extinguir essa população em 50%, e aqueles que iriam sobreviver teriam uma melhor qualidade de vida. Aí você pode dizer, mas Malthus dizia que a guerra é a coisa boa. Mas Malthus não adotou isso. Thanos sim. No outro lado, Malthus, que é contrário, vai ser um pensamento pela uma parte contrária a Thanos, é que Malthus ele falava que deveria controlar pela abstinência, comprovação de renda. Thanos vai controlar a população pelo massacre, matar. Mas uma coisa bem curiosa, os seguidores de Thomas Malthus, como eu comentei agora há pouco, como no próprio Holocausto, darwinismo social, supremacia racial, acabaram sendo influenciados sim por Thomas Malthus e deveria tirar a população, diminuir a população de determinadas raças. Não quer dizer que Malthus era dessa maneira, mas muitas pessoas que vieram depois de Malthus acabaram radicalizando seu pensamento. Então, diminuir a população, equilibrar. É a coisa que Thanos queria lá nos Vingadores, né? Apesar de não ter conseguido lá a sua eficácia. Quis por um método totalmente equivocado, né? Que é matar a população. Mas vamos falar aqui sobre os erros de Thomas Malthus. Nesse período que Malthus estava vivendo, ele estava com limitação tecnológica. Ele restringiu sua pesquisa para uma pequena região da Inglaterra. Isso fez com que ele não imaginasse o que viesse depois, ou imaginar que é muito diferente o crescimento de uma população de um país para de outro, de culturas diferentes. Então a população cresce em ritmos diferentes. Como ele foi muito limitado por conta da tecnologia, lembrando, naquele período não tinha computador, não tinha essas pesquisas tão amplas como nós temos hoje. Hoje é bem fácil, se você quer saber a população do Brasil, características, é só entrar no site do IBGE. Mas naquela época não era bem assim. Era na marra mesmo, com muita dificuldade, e tudo anotando cada coisa nova que iria acontecendo. Então essa limitação fez com que ele generalizasse e achasse que o planeta iria passar pelo mesmo problema que aquela região que estava passando. Mas a gente já sabe, aquela região que ele estava estudando estava tendo muitas influências, cercamento, industrialização, que atrai mesmo mão de obra. Tinha expectativa de vida, que na Inglaterra estava mais alto do que nos outros países. Isso fez com que ele imaginasse algo bem equivocado. Outra coisa, a população não se explica por fatores naturais, mas culturais. Então, não tem como você pegar a característica de populações de animais e achar que o comportamento humano vai ser da mesma maneira. Não, o comportamento cultural
é que vai prevalecer no ser humano. Tanto é que a gente pode ver hoje em dia populações de países europeus culturalmente têm poucos filhos, mas você olhar países árabes, a cultura deles, o bom é ter muitos filhos. País de descendentes judeus, o bom é ter muitos filhos. Portanto, o que define o crescimento é questões culturais. Portanto, outra coisa que Mao Tzu não conseguiu foi prever a Revolução Verde. Revolução Verde nós temos essa imagem aqui, a mecanização do campo, o uso de agrotóxicos, de pesticidas, que faz com que aumente a produção, uso de transgênicos, de produtos que tem uma produtividade muito maior e maior controle de pragas, faz com que a produção seja maior em menos espaço, logo não vai levar ao esgotamento da terra. Hoje, depois aí mais de 200 anos da pesquisa de Thomas Malthus ser concluída e ser publicada, não chegou a ter a previsão que Malthus teve de a população crescer em um ritmo geométrico e os alimentos em ritmo aritmético, já que hoje nós temos mais alimentos do que pessoas para consumir. Aí você pode dizer, mas existe tanta gente passando fome no mundo? A questão é outra, é o consumismo exagerado de um lado e a falta no outro, desperdício também que acaba gerando. Então não chega onde deveria chegar os alimentos. Não conseguiu prever a urbanização. O modo de vida rural é diferente do modo de vida urbano. Uma pessoa mora na cidade, tem uma família na cidade, é diferente de ter uma família no campo. Logo, esse comportamento, essa transição desse período das pessoas não viverem tanto mais no campo e passarem a viver mais na cidade, levou a um novo comportamento, um certo controle natural da população. Então essas previsões que Malthus teve não deu muito certo. Daí que começa a surgir novas teorias, como aconteceu da teoria neo-malthusiana, ou seja, ainda no mesmo estilo de pensamento, que é chamado de escola. Escola nesse sentido não espaço físico, mas de pensamentos comuns. Então a gente fala escola malthusiana, quer dizer pessoas que pensam semelhantes a Malthus, ou seja, se aumentar a população vai gerar um caos. Como as previsões de Malthus não deu muito certo, os neo-malthusianos, aqueles seus seguidores, seus discípulos, ou aquelas pessoas que gostaram do seu pensamento, tentaram reformular, criando uma nova teoria, que é chamada de ou neo-malthusianismo, que tenta explicar a fome e o atraso no desenvolvimento de muitos países. Eles começam a questionar por que muitos países são pobres. Nós estamos vivendo nesse momento aqui o contexto da pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, onde o mundo começa a ter uma nova sensação de ordem, de paz, e para essa ordem, essa paz ser levada aos outros continentes, precisava entender por que os outros países são pobres e como levar o desenvolvimento para esses países mais pobres. E nesse período estava sendo desenvolvido já um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, lá para 1931, implantado pelo presidente Roosevelt lá dos Estados Unidos, o pensamento do Estado keynesiano. Para quem não sabe o que é o Estado keynesiano, é aquele Estado onde o Estado é forte, ele é o benfeitor, é ele que vai gerar toda a riqueza, já que em 1929 o liberalismo não deu muito certo. Deixar tudo na mão das empresas para gerar riqueza, trabalho, não deu muito certo. Então o Estado deveria dar trabalho, deveria dar emprego para a população, deveria produzir. Então um Estado forte, um Estado cada vez mais benfeitor, como se fosse uma espécie de paternalista, um Estado pai que vai proteger seu filho. Então o Estado, para ser bom, o desenvolvimento para ser bom, o Estado tem que interferir na economia e não deixar a cargo das empresas. Esse era o pensamento de Keynes, que depois foi implantado no New Deal pelo presidente Delano Roosevelt, lá dos Estados Unidos, em 1931. Então nós chegamos à seguinte conclusão pelos neo-malthusianos. O aumento da população vai gerar que precisa de mais investimento em educação e saúde. Os keynesianos, eles falavam que
Você deveria, para o Estado crescer, investir em produção, em indústria, em obras. Investir em saúde e educação não era uma boa coisa, era até um atraso. Então, se aumenta a população, você precisa investir mais nessa população de saúde e educação. E saúde e educação para os keynesianos não tem um bom retorno. Tem bom retorno é construir uma fábrica e colocar essa galera para trabalhar. Então, se você vai investir em educação e saúde, você vai ter menos investimentos em produção. Então, investe muito em uma área social e deixa de investir na área de produção. Logo, o país não se desenvolve. Então, essa visão dos neomalthusianos está muito junto com a visão dos keynesianos. E se o país tem uma população grande, a renda per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, vai ser menor. Logo, o país é menos desenvolvido. Então, você precisa ter uma população menor, mais geração de riqueza, menos investimento na área social e mais na área produtiva. Ao contrário, gera esse total caos nos países subdesenvolvidos, como é o caso aí dos países africanos, o caso dos países latino-americanos e muitos países asiáticos. Então, para fechar a parte neomalthusiana, o que eles pensavam? Se aumenta a natalidade, aumenta a pobreza. Aí você vê uma certa lógica por trás disso. Você diga, é mesmo. Se tem uma família lá, o marido e a esposa, eles têm um filho e vivem naquela dificuldade tremenda. Se ele tiver um segundo filho, mais dificuldade eles irão passar. Se tiver um terceiro, mais dificuldade ainda. Se esse casal ganha apenas R$500, não, R$300, tem 3 pessoas, renda per capita, R$100 por pessoa. Se aumenta mais uma, mais outra, essa renda per capita vai diminuindo. Assim é a população do país. Se aumenta a população, a renda vai cair. Logo, o país é menos desenvolvido. Essa é a mentalidade neomalthusiana. Aí nós tiveram algumas propostas para os neomalthusianos. Lembrando, lá em Malthus não existia contraceptivos, camisinha, essas coisas. Então era só abstinência sexual. Agora, pós-Segunda Guerra Mundial, já existe a famosa esterilização. Tanto é que muitos governos levou muito isso à frente, de esterilizar a população, como aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, esterilizar as populações mais pobres, os negros e outras minorias. Então, esterilizar essa população faz com que tenham menos filhos nessas classes sociais. Aconteceu muito também isso aí no Peru, lá para os anos 1990 e 2001, em que o presidente da época impulsionou uma esterilização forçada. As mulheres iam lá fazer, por exemplo, ter filho, e eles faziam uma cesariana e já esterilizava, sem a pessoa saber disso. E acabou esterilizando várias populações indígenas, principalmente da cidade de Cusco, lá no Peru. Outra proposta neomalthusiana é os contraceptivos, que a gente conhece aí, as camisinhas, o DIU, as pílulas. Isso faz com que reduza e controle a população. E essa esterilização, esses contraceptivos devem ir para onde? Os países pobres. Lá em Malthus, a culpa de tudo, os pobres. Então, os pobres que têm muitos filhos é que gera esse monte de aumento da população. Neomalthusiano seguiu com essa mesma ideia. Vamos controlar a quantidade de filhos desses pobres porque aumenta a população, já que as pessoas mais ricas têm um número reduzido de filhos. O modelo de uma família bem-sucedida é outra proposta neomalthusiana. Para ser uma família feliz, bem-sucedida, com dinheiro, tem que ter menos filhos, já que a renda per capita vai ser maior quanto menos filhos você tiver. Só que existiam alguns erros também na teoria neomalthusiana. Países que mais investiram em educação tornaram-se desenvolvidos. Eles falavam que se investisse em educação e saúde, acabava não produzindo, logo não cresceria. Mas estava totalmente errado. É só lembrar da Alemanha, no século XIX, formou o primeiro sistema educacional do planeta e passou a ser os países mais desenvolvidos do mundo. Japão, pós Segunda Guerra, investiu maciçamente em educação e hoje está lá na ponta da tecnologia mundial.
Coreia do Sul, que até há pouco tempo atrás, década de 80, era um país subdesenvolvido, investiu maciçamente em educação, foi se tornar desenvolvido. Então essa ideia de que não investir, deixar a educação de lado e investir só em produção vai levar o país é uma ideia totalmente equivocada. Então um erro neomalthusiano. Outra teoria que nós vamos ter aqui é a famosa teoria reformista. Portanto, nós estamos na terceira teoria aqui. Primeira teoria, malthusiana. Segunda, neomalthusiana. Terceira, reformista. Essa reformista é chamada também de teoria marxista. Lembrando, esse período que nós estamos vivendo aqui é o período que vai dar Guerra Fria, onde nós temos dois polos. O que um polo falava, o outro tentava discordar e reformular a sua maneira. E nós estávamos vivendo num mundo bipolar, onde de um lado estavam os capitalistas, do outro estavam os socialistas. Então, por um lado estava o controle norte-americano, por outro lado estava o controle da União Soviética. E os marxistas tentaram criar uma teoria que fosse contrário ao que os capitalistas estavam elaborando. No caso, malthusiana e neomalthusiana. E essa teoria reformista, ou marxista, é inversa às duas teorias anteriores que a gente comentou. Eles falavam da seguinte maneira: eles estão totalmente enganados, os malthusianos, neomalthusianos são totalmente enganados. O que acontece da pobreza mundial é dessa forma. A intensa exploração das colônias, como aconteceu aqui na América, na África e na Ásia, os países europeus lá colonizando esses países, levando toda a riqueza, sugando toda a riqueza, deixaram esses países na pobreza e na dependência total. Basta ver hoje o Brasil que é. O Brasil depende da tecnologia mundial. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de desigualdade social do planeta. Então vivemos na pobreza. É muito diferente da nossa realidade do que a realidade lá para a Europa ou lá para os Estados Unidos ou nesses países asiáticos como a Coreia do Sul, como o Japão. É bem diferente, já que essa galera da Europa chegou aqui, sugou tudo e deixou o pessoal na dependência e na pobreza. Essa dependência e pobreza faz com que as pessoas não tenham acesso à educação, à saúde, à informação. Uma pessoa sem educação, saúde, sem informação, essa pessoa está na forma natural. Então vai ter muitos filhos. Porque se você tiver mais anos de escolaridade, tanto é que toda pesquisa de BGE prova isso, quanto mais anos de escolaridade você tem, menos filhos você vai ter. Por quê? Vai ter acesso a mais informações de como se prevenir, de como ter um planejamento. E uma pessoa sem informação, uma pessoa com baixo planejamento. Então nós temos exploração gerou pobreza, essa pobreza sem acesso à educação de qualidade gerou o crescimento demográfico. Daí há uma das justificativas da população crescer justamente nos países que foram ex-colônias, crescer tão rapidamente assim nos países mais pobres do que nos países desenvolvidos. Ou seja, se você aumenta a pobreza, há um aumento da natalidade. Veja como é o contrário do que os neomalthusianos falaram. Os neomalthusianos falavam o quê? Se você tiver muitos filhos, aumenta a natalidade, aumenta a pobreza. Eles invertem a coisa aqui. Eles dizem assim, se aumenta a pobreza, logo essa pessoa não tem tanto acesso à informação, logo essa pessoa vai ter muitos filhos. Então essa é uma ideia contrária ao que a teoria neomalthusiana pregava. E nós temos algumas soluções segundo essa galera reformista. É que como eu vou fazer para diminuir essa população? Vai exterminar? Não. Eu vou dar contraceptivos? Não. A ideia que eles têm é distribuir a renda, taxar as grandes fortunas, aquelas pessoas que têm mais, vamos lá, pegue deles e dê para os pobres. Esse pobre com dinheiro no bolso melhora a qualidade de vida. Então lá, distribui a renda, o país taxa os ricos, pega o dinheiro dos ricos, distribui, que é a distribuição de renda para os pobres. Esse pobre terá uma qualidade de vida melhor e essa qualidade de vida melhor ele tem mais acesso à educação, à saúde e informação. Veja, se a causa de ter mais filhos é a falta de informação, se a pessoa melhorou de vida e teve mais acesso à educação e informação, logo ela vai ter menos filhos. Essa forma que os reformistas chamam é o controle espontâneo. Melhorou a qualidade de vida, menor será a quantidade de filhos.
E temos uma charge aqui que pode representar essa teoria reformista. Nós temos aqui alguns ricos e uma população gigante vindo para eles. Aí eles conversam entre si. Estranho. Tenho a sensação que não são eles que estão vindo, mas nós aqui estamos indo. Ou seja, vamos transformar os ricos em os pobres, colocando os ricos para mais próximos dos pobres ainda. É essa coisa de taxar essas fortunas, pegar o dinheiro dos ricos e jogar ou distribuir para os pobres. Só que os críticos da teoria reformista vão falar o seguinte: taxar grandes fortunas é medida paliativa, é medida rápida. E depois, quando esse dinheiro desses ricos acabarem, para onde vai? Como é que vai distribuir mais riqueza? Outra, melhor distribuição de renda é o emprego. E pelo menos muitos dos que acabam adotando esse modo de pensamento, vamos lá, distribuir para os pobres. E não fica preocupado em dar uma melhor qualidade de vida do pobre através do emprego. Melhoria de vida ou distribuição de renda boa que se vem é a partir justamente do emprego. E não pensaram tão bem nisso. Pelo menos é essa a ideia que os críticos acabam tendo a teoria reformista, dizendo que não daria muito certo, não. E por último, nós temos a teoria ecomalthusiana. É isso mesmo, galera. A escola malthusiana tem 3 sequências de teorias: malthusiana, neomalthusiana e ecomalthusiana. Eco lembra ecologia, lembra a nossa casa, planeta Terra. E esse contexto do qual eles estão vivendo é período década de 80, 90, até hoje ainda se está nessa teoria. Mas começou a surgir nesse período aqui das preocupações ambientais, é o aquecimento global, é o efeito estufa, né? É o buraco na camada de ozônio, é a poluição, é a fábrica ali, é o esgoto, é o lixo. E todas essas famosas conferências ambientais, que eram as reuniões que se faziam para tentar resolver esse problema ambiental, é que surge a teoria ecomalthusiana. E eles falavam da seguinte maneira: se aumenta a população, diminui os recursos do planeta. É óbvio, né? Se aumenta as pessoas, essas pessoas vão consumir os recursos do planeta, os minérios, as florestas, água potável, energia, petróleo, tudo vai se esgotar. Consequência já imediata. E se esgota, por outro lado, nós temos os impactos ambientais. O planeta vai sendo destruído cada vez mais, já que aumenta o consumo. E nós temos algumas soluções propostas pela teoria ecomalthusiana, que é o controle de natalidade, segundo o neomalthusiano, principalmente para os países mais pobres, já que é nos países mais pobres que a taxa de natalidade e fecundidade, número médio de filhos por mulher é mais alto do que nos outros países. Então vamos usar os contraceptivos, vamos esterilizar, vamos fazer campanhas de pró-aborto, para fazer com que diminua essa população desses países. Essa é a ideia que qual eles se têm. Então, principalmente nos pobres. E outra proposta é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que é você consumir os recursos do planeta, mas pensando nas gerações futuras e pensando em você também. Pensando na questão ambiental, será que eu não estou agredindo? Vamos agredir o mínimo possível no meio ambiente. Pensando na questão social, o que é que eu vou deixar para as próximas gerações? E pensando na questão econômica, porque achava que se você preservar o meio ambiente, você não gera economia. Mas a galera da sustentabilidade vem provar o contrário. A gente pode sim crescer a economia, protegendo o meio ambiente, protegendo as próximas gerações. Só que os críticos do pessoal do ecomalthusianismo vão falar da seguinte maneira: o atual problema não é o crescimento, mas o envelhecimento médio da população mundial. Como assim? Ainda está crescendo a população, mas a população está envelhecendo bem mais rápido. Lembra, naquele período que estava crescendo bastante a população, muitos jovens. Esses jovens chegaram na fase idosa agora. Nós estamos tendo muitos idosos. E esse controle exagerado de natalidade, contraceptivos e tanta coisa,
não está repondo essa população. Então nós temos cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Então a gente diz que a população está envelhecendo. Então a proposta que os ecomalthusianos têm de dizer que o problema tem que ser atacado, que o problema é a natalidade, não é. O problema é outro, o problema agora é envelhecimento. Tanto é que nas próximas aulas a gente vai abordar bastante isso, que o maior problema hoje vivenciado é justamente o envelhecimento médio da população. O maior problema é o consumismo exagerado. Só para lembrar, os países desenvolvidos representam 20% da população mundial, então 80% dos países pobres. Esses 20% da população mundial consomem 80% dos recursos do planeta. Aí você pode dizer, então, a outra galera, 80% pobre, consome 20%? É isso mesmo. Os países mais ricos gastam muito, consomem muito. Então, o maior problema é esse consumo exagerado em uma parte, enquanto que a outra parte tem necessidade. A gente deve pensar em tudo isso. A gente não precisa dizer, Malthus estava errado, os neomalthusianos estão errados, os reformistas estão errados, os ecomalthusianistas estão errados. A gente pode pegar a essência de cada um deles e ver e tentar solucionar os problemas atuais, fazer crítica. Então a gente precisa ter um melhor posicionamento diante disso. Por último, nós temos aqui um pequeno mapa mental que vem mostrando o malthusianismo, que é lá do século XVIII, população em PG e alimentos em PA. Neomalthusianos, foi pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós temos aqui controle de natalidade através dos anticoncepcionais. Os reformistas, pela distribuição de renda. E o ecomalthusianismo, que é pela preservação dos recursos naturais. A aula foi um pouco extensa, mas espero que tenha sido bem aproveitada por todos vocês. Não esqueça de dar curtida, de compartilhar, de divulgar para outras pessoas para fazer o canal crescer mais. E não esqueça, se você é meu aluno, coloque aí embaixo o seu nome e qual série você estuda, ou se for um ex-aluno, em qual série ou em qual ano você estudou. Vou gostar muito de ver vocês por aqui, comentando no canal e dando aquelas curtidas. Até mais, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.